Antes de executar esse exercício, eu vou novamente limpar a tela, pressionando Ctrl L. Observe que o prompt pula para o lado do console. Então, eu preciso usar o mouse para voltar para o script. Na linha 54, eu executo esse código. Bem, me deu uma mensagem de erro. A mensagem de erro diz que existe um erro na função nchar. Essa função eu já pesquisei anteriormente, mas vocês poderiam pesquisar colocando sinal de interrogação, nchar, e digitar pressionando Enter. Ele vai abrir no help e vai dizer que ele conta um número de caracteres. Bem, ele está achando um problema na contagem de número de caracteres. O que vocês devem fazer com esta mensagem de erro? Em geral, selecionar, copiar e colar no Google para pesquisar se algum fórum alguém passou por essa mensagem de erro, se já resolveu e como deve ser feito para resolver. Neste caso, eu sei onde está o problema. Observe na primeira linha onde estão os nomes das variáveis. A variável mortalidade infantil 2017 por 1000 nascidos vivos tem um ponto e vírgula marcando o final dessa variável e tem um ponto e vírgula aqui marcando o início dessa variável. Aquele monte de espaços que existem entre as palavras são os responsáveis pelo problema. O R fica maluco com isso e não importa a base de dados. Veja o que acontece ao digitar a função glimpse na linha 56. O objeto df não foi encontrado. Existem várias maneiras de resolver esse problema. Vou apresentar algumas, mas vocês poderiam ter pensado em outras soluções. A primeira maneira que pensei em resolver este problema é usando o argumento skip. Lembre-se, ele vai saltar a primeira linha e vai importar as demais. Veja a linha 61. Vou executá-la. Vamos entender as mensagens que o R nos apresentou? Após a linha de código de importação, temos a seguinte mensagem. O R está usando a vírgula como decimal e o ponto como marca de agrupamento, ou seja, a cada 3 números, ele está colocando um ponto como marcador de milhar. E ele ainda sugere, use o read_delim para ter um maior controle. Ele também diz para a gente o seguinte, olha, novos nomes foram criados. Uma vez que nós saltamos a primeira linha, ele criou nomes para a coluna automaticamente. E os nomes estão todos entre crase. Cada nome bonito. Além disso, ele classificou 2 variáveis como caractere e 33 variáveis como double. Vamos ver o que deu, né? Vamos executar a linha 64. Observe que o R pegou a primeira linha e a transformou no título das variáveis. Além disso, também podemos observar que aquele município Aperibé, que eu apresentei na aula, aqui também está ele e está apresentando um problema com o acento. Então, uma primeira solução eu coloquei na linha 66. Além de saltar a primeira linha, eu pedi ao R para atribuir o nome X para as colunas. Além disso, eu aproveitei o marcador de decimal, que é a vírgula, e também aproveitei o encoding, que é o Latin 1, para poder botar os acentos. Vocês poderiam pensar, vimos que existem 38 variáveis. Aqui está. Também não deveria usar 38 nomes no argumento callNames? Respondo que sim. Mas vou usar um recurso do R chamado de reciclagem. Ou seja,
O R compara um vetor de 38 colunas com um vetor de apenas uma coluna, que é o x. Então, ele automaticamente completa o menor até ficar do tamanho do maior. Vamos executar a linha 66 e a linha 72? Então, temos o resultado. Vários classificadas como double, conforme deveria ser, e ele classificou as duas, a segunda e a terceira, como caractere, a primeira como double, e os nomes das variáveis ele foi numerando conforme eu disse para vocês, da reciclagem. Precisamos dar um nome decente para as variáveis, até para facilitar os nossos trabalhos futuros. Vamos abrir o bloco de notas, copiar e colar a primeira linha no R e reescrever os nomes. Eu clico na primeira posição, pressiono Shift, End, Ctrl C, volto para o R, clico na linha 76 e dou um Ctrl V. Pressiono Home para voltar para o início e vou reescrevendo um a um. Por exemplo, posição, pressiono Enter, município, pressiono Enter, região, pressiono Enter. Bem, eu deveria repetir esse processo para cada uma das variáveis. Depois eu preciso selecionar a variável, pressionar aspas simples ou dupla, para que o R entenda que ela é uma variável do tipo texto. E assim eu faria com cada uma das variáveis. Na linha 78, eu crio o objeto que recebe um vetor de nomes para as colunas. Depois de cada vírgula, eu pressionei Enter apenas para facilitar a leitura do código. Executando esta linha, na linha 119, uso a função callNames na base de dados df3 e atribuo a ela o vetor de nomes que eu acabei de criar. Vou executar. Não podemos esquecer que a variável região é do tipo factor. Portanto, conforme fizemos anteriormente com a data, agora farei o mesmo com a variável região, mas usando a função sFactor, que está na linha 122. E depois exibimos o resultado na linha 124. Vamos dar uma olhada? Então, está double, tudo que é número, está certo. Obedeceu as casas decimais, também está certo. É do tipo factor, também está certo. Caractere e do tipo double. Vamos limpar a tela. A segunda maneira que eu pensei começa na linha 129, ou seja, primeiro eu crio o vetor de nomes, vou executar essa linha, e então eu informo esse vetor de nomes dentro do argumento de entrada callNames, ao invés do x. Aproveito a importação para converter a variável região em factor, conforme eu fiz também na última aula. Além disso, também informo o marcador de decimal e também digo que é o Latin 1 no encoding para resolver o problema dos acentos. E vamos executar a linha 169. E exibir o resultado na linha 177. Bem, todas double. Factor. E está tudo correto.
Vamos limpar a tela, Ctrl L de novo, e sabendo que vocês são apaixonados pelo RBase, na linha 181 resolvi usá-lo novamente. Observe que eu estou usando a função read.csv2, a base de dados é dados originais 2.csv, estou evitando o cabeçalho, porque já vimos que dá problema, por isso que eu coloquei header igual a false, e também informei para ele que o decimal é a vírgula. Então, vamos executar a linha 181, vamos exibir o resultado, e vamos ver o que aconteceu. As variáveis estão sendo chamadas de v em um número, conforme aconteceu com o x naquela hora. Todas estão sendo classificadas como caractere. Então, aproveitando que já vimos anteriormente, vou criar um vetor com os nomes que eu gostaria que as variáveis tivessem. Está na linha 188. Na linha 229, recorremos novamente à função callNames para dar nome nas variáveis. Executarei ela. Na linha 232, eu uso a função slice, conforme eu apresentei na última aula, e retiro a primeira linha da base de dados. Executo. Lembrando que a primeira linha, o R automaticamente colocou os cabeçalhos, que seriam os nomes das variáveis, como primeira linha da base de dados. Também, conforme já aprendemos antes, também vou converter a região em uma variável do tipo factor. E agora eu exibo todo o resultado executando a linha 237. Bem, ainda podemos ver que as variáveis continuam ainda sendo classificadas todas como caractere. Precisamos resolver isso. Nas linhas 242 e 243, eu exibo o resultado das duas variáveis receitas realizadas e mortalidade infantil. Vamos olhar com cuidado. Primeiro, Ctrl L para limpar a tela, e agora eu executo as receitas realizadas. Observe que o conteúdo das receitas realizadas todas estão entre aspas, o que significa que são caracteres. Outra informação bastante útil é que existe o ponto como marcador de milhar, mas isso o R já havia informado para a gente quando importamos a primeira vez. E temos também a vírgula como marcador de decimal. Agora eu vou executar a linha 243 para ver o conteúdo da variável mortalidade infantil. Bem, também entre aspas, para indicar que é um caractere, e esse só tem a vírgula como marcador de decimal. Vamos tentar convertê-las em numeric usando as duas funções asNumeric e a parseNumber. Na linha 246, eu vou tentar converter a variável mortalidade infantil em numeric. Então, executarei ela. Vamos ver o que acontece. Bem, ela não conseguiu resolver o problema e introduziu um monte de not available, ou missing value, como resultado. Então, vou tentar usar uma mais poderosa, que está na linha 247, que é a parseNumber. Vou executar. Bem, ele converteu, mas retirou a vírgula. Observe aqui, 6,83 entre aspas. Após aplicar o parseNumber, ficou 683. Observe que ao executar a linha 246 e a 247, eu não sobrescrevi esses resultados dentro da base de dados. Vamos continuar os nossos experimentos. Na linha 249, eu utilizo a função strRemoveAll. O argumento de entrada dela
é a variável receitas realizadas, que deve ser informada junto com o nome da base de dados, e em seguida eu utilizo outro argumento de entrada representado por // ponto entre aspas. A primeira informação útil é que eu estou usando a função strRemoveAll, que pertence ao pacote stringr, que é o principal pacote utilizado para trabalhar com caracteres. Existe o strremove e também existe o strremoveAll. Qual é a diferença deles? Suponha que eu estou utilizando esse número. No strremove, ele vai remover o que eu estou pedindo, que no meu caso é o ponto, apenas do primeiro. Ele encontrou o primeiro, ele remove. Já no strremoveAll, ele vai remover todos os pontos que existem dentro do caractere que ele está analisando. Bem, e o que significa // ponto entre aspas? Aquilo é chamado de regex, uma espécie de códigos para pesquisar conteúdo de caracteres. O ponto na regex funciona como qualquer caractere. Pode ser letra, número, qualquer caractere especial. Portanto, para que o R não interprete o ponto conforme ele é utilizado dentro de uma regex, usa-se a barra dupla, que aí o R vai entender que ele deve procurar por ponto e não entender como qualquer coisa. Assim, executando a linha 249, removendo todos os pontos que estão dentro da variável receitas realizadas e depois exibindo seu resultado na linha 250, podemos observar que aquele marcador que existia antes, vou digitar aqui, olha, vou executar só essa linha, tá vendo? Estava cheio de pontinhos. E quando eu executo Z, que eu removi os pontinhos, não tem mais os pontos como marcadores de grupo de milhar. Na linha 252, utilizo outra função do pacote stringr, que é a str_replace. Ou seja, se eu gravei dentro do objeto Z todas as receitas sem um pontinho, agora eu estou pegando o objeto Z e substituindo aonde tem vírgula por ponto, conforme nós sabemos que está acontecendo. Então, executa a linha 252 e exibo o conteúdo na linha 253. Conforme queríamos, substituímos a vírgula por ponto dentro de algo que ainda é caractere. Na linha 255, eu pego o objeto W, que agora não tem pontinho e tem ponto no lugar da vírgula como decimal, e converto ele em número. Executo a linha 255 e a 256. Bem, conforme queríamos. Agora nós temos um número. Vamos retornar à base de dados e executar a linha 259. Observe que a primeira coluna deveria ser numérica. Município está como caractere, região está como factor, mortalidade infantil também é numérica, inclusive de mortalidade infantil para baixo, todas são numéricas. Então, na minha base de dados, a primeira coluna é numérica e depois da coluna 4 até a 38 também deveria ser numérica. Para corrigir o problema, eu deveria repetir a linha 249, 252 e a 255 para cada uma dessas variáveis que ainda estão classificadas como caractere.
Então, para corrigir o problema, eu recorro à estrutura de repetição do R chamada de for. Primeiro, eu crio um objeto chamado tan, na linha 261, e exibo seu resultado, na linha 262. Observe que o primeiro elemento da tan é o número 1. Ele vai exatamente representar a coluna número 1, que é a posição. Os demais eu pego a coluna 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar a 38, saltando de 1 em 1. Para pegar a coluna 4, pegar a coluna 5, a coluna 6 e assim por diante. Então, quando eu digito DF3, colchetes, vírgula, e coloco o número 1, eu estou dizendo para o R o seguinte: pegue todas as linhas da primeira coluna, conforme pode ser visualizado aqui. Se eu colocar DF3, colchetes, vírgula, 4, eu estou pegando todas as linhas da quarta coluna. Então, na linha 264, eu utilizo a função for. Eu crio uma variável chamada i e digo para ela para assumir todos os valores que estão dentro de tan. Ora, vamos ver de novo o conteúdo de tan. Então, estou dizendo que i vai ser igual a 1, depois i vai ser igual a 4, depois i vai ser igual a 5, até chegar a i igual a 38. Então, na linha 265, eu vou remover todos os pontinhos que estão dentro da coluna I, que vai ficar mudando, conforme eu mostrei para vocês. Uma vez que eu removo todos os pontinhos dessa coluna, eu gravo ele na base de dados, na sua respectiva coluna. Pego a base de dados que já não tem mais pontinhos como marcador de milhar e substituo a vírgula que estava marcando decimal por ponto. E sobrescrevo na base de dados na mesma coluna. Então, eu pego a mesma coluna que já não tem mais pontos, já substituo a vírgula por decimal e transformo ela em número. Vou executar essa linha. Bem rápido, né? E agora eu exibo o resultado. Vamos ver? Ora, os pontos como decimais foram respeitados. Estão todos como double. A região está como factor. E os municípios estão como caractere. Observe que em momento nenhum nós não resolvemos o problema do acento. Observe que se eu digitar DF3, se for um município, e pressionar Enter, o R importou corretamente os acentos, utilizando a função read.csv2. Bem, mostrei para vocês tudo que pode acontecer usando o pacote do readr e o pacote do rbase. Agora, a escolha é de vocês.